Vamos para mais um vídeo, nos ajuda no canal, compartilha e vamos lá. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui. Dessa vez é série nova, né? É a série do Memorial Bob Fischer que eu joguei em março. Foram 6 rodadas. Dessas 6 rodadas eu consegui 4 pontos, né? Foram 2 derrotas. Uma para o GM Iago Santiago. E a outra derrota foi para um jogador muito forte da Paraíba também. Ele era o terceiro na lista, né, de rate. A partida dele estava empatada, mas eu tentei forçar porque tinha perdido a anterior e acabei perdendo, tendo a segunda derrota. Depois eu consegui relativamente recuperar um pouco, né, o torneio que eu estava tentando conseguir algum ponto de rate. Eu consegui 14 pontos. E a primeira partida eu joguei com a menina de lá mesmo, da Paraíba, do Colégio Militar. Eu tava de brancas e ela tava jogando com as peças negras, né? E eu comecei jogando D4, foi o meu primeiro lance. Ela jogou D5, eu joguei cavalo, eu joguei bispo F4, cavalo C6, cavalo F3, é tudo desenvolvimento de peças, né? Ela jogou cavalo F6, eu joguei H3. A ideia de H3 é evitar, caso ela jogue cavalo H5, eu tenho um bicho para retornar para H2. Ela jogou H6, cavalo D2, bispo F5. Esse bicho F5 eu tenho duas possibilidades de jogar essa posição. Eu posso jogar mais agressivo jogando esse lance, o C4, ou posso jogar E3 ou C3, deixando o jogo mais seguro, né? Sem muito risco. Eu preferi jogar um jogo mais posicional, né? Mais tranquilo. E aí eu joguei C3, ela jogou C6, eu joguei E3, ela jogou bispo E7, eu joguei bispo B5, né? Esse bispo B5 tem uma ideia. Qual a ideia? Esse bispo nas negras da Casas Brancas está fora da cadeia de peões. A gente fala que está fora da cadeia de peões dele por quê? Porque a cadeia de peões ficam aqui, né? Normalmente os peões dele ficam aqui e as peças ficam atrás da cadeia, né? Aqui, fica aqui, né? O bispo. Como ele tirou o bispo e jogou E6, o bispo não volta mais para defender essa ala, né? Que é a ala da dama. Então a minha ideia de jogar bispo B5 é tentar criar uma fraqueza, né? Ela teria o lance dama E7, tentando evitar que dama D7, tentando evitar o que dobrasse esses peões aqui, né? Mas eu jogaria cavalo E5 e aí ela não poderia tomar com esse cavalo porque a dama ficaria cravada. Então por isso ela decidiu rocar e eu continuei com o meu plano, né? Eu troquei o bicho pelo cavalo, fiz uma concessão que foi, eu tô sem um par de bispo. Entretanto, eu criei uma fraqueza na casa C6, que é da casa da cor do bispo dela, que está fora da cadeia de peões dela. E a casa C7 também é uma debilidade, além do peão isolado de A7. E aí eu vou tentar jogar em cima disso. Então, quando você tem uma ideia de explorar um peão fraco, um peão isolado, alguma coisa do tipo, o ideal é que você controle a casa à frente dele para que ele não consiga se desfazer dessa debilidade. E aí eu joguei B4. Por quê? Porque se ele avançar agora, ele vai perder o peão do mesmo jeito.
Então o peão está fixado aqui em C6. Depois de B4, ela joga torre B8. Esse lance eu não tinha entendido logo quando ela jogou. Eu só vim entender depois. Só que teve um furo, né? Que é o que acontece. Meu próximo lance é dama A4. Ela viu esse lance de dama A4. Então a ideia de torre aqui é exatamente essa. Só que o que acontece? Quando eu jogo dama A4, eu não ataco só o peão de C. Eu ataco o peão de A também. Então são dois peões atacados. Ela teria que ter um lance para defender esses dois peões. Aí o que acontece? Eu jogo dama A4, então ataco o peão de C e o peão de A. Então a ideia de torre B8 foi essa que ela fez. A ideia de jogar torre B5. Com torre B5 eu corto o contato da dama com o peão. Eu não tenho como capturar o peão, só que a dama ataca o peão de A. E ela não está com a torre aqui atrás para poder atacar minha dama. Então eu posso capturar esse peão. É o que eu faço. Eu capturo o peão. E ela aí bota o bispo agora da Casas Pretas para trocar. Eu compro um peão a mais. E o ideal é que você tente manter as peças, como o adversário tá com um peão a mais. Mas ela quis trocar. Eu troquei as peças. E agora, roco, né? Tem que colocar que ele estava no centro ainda. Ela joga bispo B3 com a ideia de atacar minha torre. Eu tiro minha torre do ataque do bispo, boto minha casa contrária à cor do bispo que ela ainda tem. E aí ela joga cavalo E4. Para mim eu estou ganhando um peão, então para mim o melhor é trocar as peças mesmo. Eu troco o cavalo pelo bispo e jogo e vou ter um meio jogo com o cavalo contra bispo. Então eu tiro o meu cavalo do ataque do bispo, atacando o bispo. Se o bispo ficar aí agora, captura, porque vai criar mais uma fraqueza, mais um peão isolado aqui para atacar. Então ela evita esse lance, volta para F5. E aí eu jogo o A4 com a ideia de expandir, né, e avançar meu peão passado. Ela volta a torre para D8. Quando eu joguei A4, eu já tinha visto que se ela jogar a torre aqui, eu tenho essa casa C5 para trocar as damas. Então eu fiquei tranquilo em relação ao lance que eu fiz. E aí agora eu jogo dama C5 com a ideia de trocar as damas. Talvez fosse melhor ela manter a dama mesmo, né? Só que o problema é que eu ia ter essa casa C5 ainda aí para explorar. Mas aí ela trocou, eu troquei com um peão de D, com a ideia de talvez colocar o cavalo em D4. E também, como está bem debilitada a ala da dama, como eu tinha dito a vocês antes, esse bispo fora daqui da ala da dama, essa ala fica muito vulnerável. Então eu trouxe o peão de D, além de dar essa casa aqui para o meu cavalo, a ideia de criar peão avançado aqui nessa ala mesmo. Já que o bispo está afastado da ala da dama. E aí eu continuo o plano. Ela joga a torre D8. Eu jogo o cavalo B3. Ela joga E5. Esse lance foi bem feito, né? Evitou que eu fosse para botar meu cavalo em D4. Aí eu tentei. Joguei, né, esse lance. Não era o melhor esse lance que eu fiz. Mas a ideia era tentar provocar um erro dela ou avançar o peão. Quando eu jogo D4, a ideia é ou que ela avance o peão para E4, que para mim seria bom, ou trocar os peões. Né? Ela tinha lances bons aqui que ela acabou não vendo e não jogando. Ela tinha o F6, que manteria o controle da casa. Tinha bispo C2 também, atacando o cavalo. Mas ela acabou jogando o que eu queria, né? Jogou esse lance, capturou em F4, eu capturei e o que eu queria é a casa D4 para o meu cavalo.
Aí ela bota a torre para trocar, né? A ideia de trocar as torres. Eu centralizo meu cavalo, coloco no lugar que eu queria. Esse cavalo aqui em D4 ataca o bicho, ataca o peão. Então eu só tenho um lance para fazer. É retornar o bicho para D7 para defender o peão. E agora eu jogo o rei F2 e vou para a regra básica dos finais, né? A gente já está chegando aqui no final da partida. A ideia do final é o quê? Você conseguir centralizar as peças. Eu estou com um cavalo em D4. A ideia agora é conseguir ativar o rei. Se eu ativar o rei, a partida aqui já está bem encaminhada para o ganho. Mas é melhor de tentar sempre fazer o correto, né? Que é centralizar as peças. Ela joga a torre A8, eu troco as torres. A ideia é mesmo de ir para esse final. E aqui ela comete esse erro, que aí deixa a partida muito mais fácil para mim. Porque o ideal aqui talvez fosse jogar torre D8, né? Talvez fosse o melhor. Deixa eu voltar um pouco. A torre estava aqui, ela poderia ter jogado torre D8, porque se eu invadisse com torre E7, ela poderia jogar rei F8 atacando minha torre. Teria que tirar minha torre daí. Porque essa troca de torre que eu fiz aqui já deixa praticamente ganho, porque o meu cavalo ele está controlando toda o cavalo no centro. Quando eu comecei a explicar para quem não conhecia nada de xadrez, eu falei da importância dele no centro. Ele no centro, ele tem um poder, né, de controlar todas as alas, né? Esse cavalo aqui no centro, ele está controlando a ala da dama e a ala do rei. E aí eu começo a avançar os peões, né? Então ela é obrigada a abandonar o peão de C6 para não deixar meus peões avançar. Ela retorna o bicho para C8, eu capturo o peão, né? Ela vem com o rei para tentar defender a posição, né? Com o rei F8. Eu jogo B5, já aproveito para avançar os peões. Jogo A6. Ela joga rei rei D7. Eu jogo o cavalo A6 aqui, ou A7. Aqui eu estou atacando um bispo e não tem como ela não evitar essa troca do bispo pelo cavalo. Aqui eu quero trocar já porque eu estou com 2 peões passados. Então o cavalo já fez mais do que suficiente para ganhar a partida. Então agora está na hora de trocar ele pelo bispo. Ela joga G5, eu avanço o rei. Ela joga F5, eu capturo, ela captura e eu jogo B6. Com B6 eu deixo os peões todos. Ela captura, eu capturo e os peões ficam todos alinhados. Agora só é avançar o peão de C para ganhar a partida. Aí eu jogo A7. Esse lance que ela jogou de rei C8 eu vi uma outra ideia, né? Aí eu joguei rei E5. Rei E5, o lance correto para ela fazer não tem como ela evitar o coração dos meus peões. Então o lance certo para ela fazer seria rei rei D7. Só que rei D7 eu jogaria A7 e faria dama, né? Só que aí ela não jogou, né? Ela pensou em fazer a dama, né? Ela pensou em fazer a dama. Então, quando eu joguei rei E5, ela já jogou praticamente sem pensar E5.
Só que quando eu encosto o rei em D6, eu ameaço o mate. Ela joga E2, rei E2, eu jogo B7 mate. Essa foi a primeira partida que eu joguei. Depois dessa eu joguei no torneio Bob Fish lá na Paraíba, em março de 2023. E nas próximas partidas eu vou mostrar o restante do torneio. Vou mostrar algumas partidas do GM Iago também, que foi campeão do torneio. Era o favorito, foi campeão. Espero que tenham gostado. Gostem das novas séries que vai ter no canal. Deixe um like, que a gente precisa do like de vocês. Compartilhem o vídeo, certo? Quiser deixar, deixe os comentários também. E um forte abraço, um excelente final de semana para todos.